mediador entre Deus e os O homens. mediador entre Homem Deus e vivo. os homens é sempre um homem vivo entre os homens. É disto que nós vamos partilhar. Deus vos abençoe, você que está nos acompanhar. Este é um tema capital, é um tema pertinente, porque é uma situação que o diabo, com a sua força, fez com que os homens acreditassem de diferentes maneiras. Os homens têm diferentes maneiras, os homens acreditaram na mentira e a mentira terminou por se tornar uma verdade em suas vidas. Amados companheiros de terra, quando Deus enviar um mediador entre Deus e os homens, este mediador sempre será um homem vivo como você e eu. Este mediador não será nem o Deus Todo-Poderoso, este mediador não será um anjo celestial, mas será um anjo terrestre, que é o profeta mensageiro vivo do seu tempo. Noé, o profeta mensageiro do seu tempo, foi o mediador entre Deus e os homens. E os homens que estavam vivos no seu tempo. Depois de tudo, o que aconteceu lá em Êxodo capítulo 19, vocês podem ver claramente que os judeus haviam pedido em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 27, que Moisés fosse o mediador entre eles e Deus. Por quê? Porque o mediador entre Deus e os homens, de geração em geração, sempre é um profeta mensageiro vivo. Jeremias foi o mediador entre Deus e os homens em seu tempo. Cada profeta mensageiro foi o mediador entre Deus e os homens em seu tempo. E o Senhor Jesus de Nazaré, ele foi o mediador entre Deus e os homens quando ele estava na terra. Mas o diabo Satanás fez acreditar as pessoas através de teologias das igrejas, através de falsos ensinamentos, que Jesus de Nazaré é o mediador entre Deus e os homens até hoje. Para isso, vamos ver aqui em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 a 6. Vamos ver o que Paulo diz a respeito do mediador entre Deus e os homens, a qual o mundo inteiro acreditou numa tamanha falsidade que não consegue compreender este tema capital que nós estamos a abordar-vos nesta manhã. O tema é: o mediador entre Deus e os homens é sempre um homem vivo no meio dos homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 a 6. Porque Deus é um e o mediador entre Deus e os homens é um, o homem Cristo Jesus. Atenção, não é o Filho, não é Jesus Cristo. Veja aqui algo, veja aqui algo. Porque Deus é um e o mediador entre Deus e os homens é um, o homem Cristo Jesus, que se deu ele mesmo em resgate por todos. O testemunho ser dado em seu tempo apropriado. O testemunho em ser dado em seu tempo apropriado. Amados companheiros de terra, vocês devem compreender, devem saber e devem ter esta mensagem que nós estamos a vos transmitir nesta tarde, que este testemunho, dizendo que é Jesus Cristo quem é o mediador entre Deus e os homens, não deve ser retribuído, mas só em seu próprio tempo. Ou seja, no tempo em que Jesus de Nazaré era um homem na terra, é que ele era o mediador entre Deus e os homens. Porque em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 a 6, não é dito Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não. Mas Jesus Cristo como homem. Vejam aqui algo. 1 Timóteo 2, 5, 6. Porque Deus é um e o mediador entre Deus e os homens é um. O homem Cristo Jesus. Não Jesus Cristo, Filho de Deus, mas Jesus Cristo como homem. Porque Jesus Cristo teve duas missões. Como Filho de Deus
como Deus Todo-Poderoso para o resgate da humanidade como um cordeiro e como profeta que Moisés profetizou em Deuteronômio 18, e Paulo mostrou isso aqui em Atos capítulo 3, versículo 20 a 22. O mediador entre Deus e os homens deve ser sempre um homem vivo na terra. E no versículo 7, Paulo diz que é para este testemunho que ele foi enviado na terra como mediador entre Deus e os homens. Paulo diz no versículo 7, evidência de que eu, Paulo, fui estabelecido pregador e apóstolo. Eu digo a verdade, eu não minto. Vocês veem, Paulo não disse que o Senhor Jesus era o mediador entre Deus e os homens enquanto Paulo estava na terra, mas que Paulo também estava na terra para poder assumir essa mesma função de mediador. Paulo não disse que Jesus de Nazaré seria o mediador entre Deus e os homens até hoje, enquanto o profeta Cacó Filipe está a ministrar na terra. Porque Paulo não pode dizer isso. Amados companheiros de terra, o mediador entre Deus e os homens deve ser um homem vivo na terra. Pastor Builão. O mediador entre Deus e os homens nunca foi um anjo celestial. O mediador entre Deus e os homens nunca foi um ser em que a humanidade não veio, nunca foi um espírito. Mas o mediador entre Deus e os homens, em cada tempo, foi sempre um homem vivo na terra. E esse homem é o profeta mensageiro vivo. Conforme o apóstolo Hugo Zé da Costa estava a ler em 1 5 a 6, você vê que Paulo não disse que o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, terminou, conforme as pessoas têm interpretado. Mas Paulo especificou, ele disse que o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo hoje, no nosso tempo, ele não é um homem. Então, ou Paulo estava a mentir, ou é a vossa interpretação da Bíblia que está errada. E Paulo vai mais longe, dizendo que esse testemunho de que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, deve ser dado em seu tempo apropriado. Isso quer dizer, não pode ser dado em todos os tempos, mas no seu tempo apropriado. Quando Jesus Cristo era homem na terra, ele era o mediador entre Maria Madalena, Pedro, João, Tiago, aqueles que estavam com ele, aqueles que acreditavam nele, e Deus, ele era o mediador. Mas, no tempo de Paulo, no versículo 7, vemos que Paulo disse que é para esse testemunho, que no seu tempo Jesus Cristo foi, é para esse testemunho que eu também fui estabelecido. Então, no tempo de Paulo, nós vimos que Jesus Cristo já não era um homem vivo na terra. Jesus Cristo disse, é o retorno ao Pai, o que significa, é o retorno à minha posição de Pai. Agora, no tempo de Paulo, se Jesus Cristo já estava nos céus, na sua posição de Pai, mas Jesus Cristo seria mais um mediador entre os homens e quem? Se ele é o próprio Deus que está nos céus. Você vê, então, Paulo foi enviado como mensageiro para aquele tempo, um mediador entre os filhos de Deus, os gentios, Timóteo, Tito, Silvano e assim diante, e Deus. Paulo falava para o povo e o povo seguia aquilo que Paulo dizia. Você vê que Paulo mesmo disse aos seus, vocês devem ser sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Veja que as pessoas naquele tempo não poderiam imitar Jesus Cristo como as pessoas pretendem hoje. As pessoas tinham que imitar o homem a quem eles conheceram, que era Paulo. Paulo disse, sedes meus imitadores. Paulo não disse, eu sou também pecador, segue Jesus, conforme as pessoas fazem. Não. Paulo disse, sedes meus imitadores. É eu quem vocês conhecem. Vocês nunca conheceram Jesus, nunca viram Jesus. Vocês não podem mentir que são imitar Jesus. Vocês não podem mentir que são seguidores de Jesus. Vocês devem imitar, sedes meus imitadores, assim conforme eu sou de Cristo. O único naquele tempo que tinha um contato com Jesus Cristo era Paulo. É o único que tem um contato com Deus. É o mensageiro vivo daquela geração. Vocês veem, em cada tempo, o mediador entre Deus e os homens foi sempre um homem vivo na terra. Vemos que tudo quanto ocorreu em Gênesis 19,
tal como o apóstolo José da Costa já estava a mostrar, o povo queria encontrar-se com Deus. Conforme cada pessoa hoje pode ir ao monte, querer ter uma intimidade com Deus, querer jejuar para ter uma intimidade com Deus, o povo lá, no tempo de Moisés, também queria encontrar-se com Deus. Mas Deus viu, já que eles querem, então prepara esse momento. Eles foram ao encontro de Deus e tudo quanto eles viam era só fumaça. Tudo quanto eles poderiam ouvir era só trovões, relâmpagos e assim diante. Eles não poderiam compreender nada, porque não reconheciam naquele momento o mediador. Mas depois deles viverem aquilo, depois verem tudo quanto aquilo era assustador, o encontro com Deus, então eles pediram para que Moisés pudesse ser o mediador entre eles e Deus. Eles disseram: Moisés, vai falar com Deus e tu vem falar conosco. Vocês veem que Moisés era o mediador entre Israel e Deus. Vocês podem compreender que em cada tempo foi assim. Somente os filhos do diabo é que pensam que serão salvos ou que o mediador é um ser que eles nunca conheceram. Mas Paulo deixou bem explícito que era o mediador em seu tempo, Jesus Cristo, o homem. Ele não disse Jesus Cristo será para todo sempre, mas Jesus Cristo, o homem. E hoje Jesus Cristo não é um homem. Jesus Cristo está na sua posição de Deus. E como abusivamente as pessoas dizem que não podemos acreditar no homem, eles baseiam-se em Jeremias 17:5 para dizer: maldito o homem que confia no próprio homem. Vocês veem que eles têm uma falsa compreensão acerca de Jeremias 17:5. Mas vocês que dizem isso, vocês podem pegar a Bíblia e nos provar que os profetas que Deus envia são animais? Ou são anjos celestiais? Ou são espíritos que as pessoas não veem? Os profetas que Deus envia são homens. E vocês, de forma ignorante, dizem: maldito o homem que confia no homem, somente para rejeitarem o profeta vivo do vosso tempo. Ao passo que, ao mesmo tempo que vocês dizem isso, vocês estão sob domínios de homens nas vossas igrejas. Vocês estão sob domínio de pastores, de pessoas que se dizem abusivamente apóstolos. Vocês estão sob domínio de pastoras, apóstolas, nomes blasfemos. Vocês estão lá. E essas pessoas vos dizem: hoje teremos uma semana de jejum. Vocês fazem aquilo. Vocês veem que essas pessoas vos dizem: hoje o culto será de tal forma. Vocês obedecem aquilo. Mas diante do profeta mensageiro vivo, vocês dizem: maldito o homem que confia no homem. Vocês veem, vocês apoiam-se em Jeremias 17:5 para dizer isso. Mas vocês veem que o Jeremias, em quem vocês se apoiam, era um homem. Jeremias era um homem ou animal? Para você se apoiar em Jeremias e dizer: maldito o homem que confia no homem. Se Jeremias é um homem, então a tua própria afirmação, você está em contradição com a tua própria afirmação, porque você está se apoiando em Jeremias, um homem, para dizer: maldito o homem que confia no próprio homem. Você vê? Mas isso é uma falsa interpretação. Em Jeremias, no versículo 5, ou seja, antes do versículo 5, Jeremias disse que o pecado de Israel está gravado no seu coração e sobre os 4 chifres do altar. Você vê que Israel, o pecado de Israel no tempo de Jeremias estava gravado no seu coração e sobre os 4 chifres do altar. Quais são os 4 chifres do altar? Saiba hoje que os 4 chifres do altar são os sacerdotes, que no Novo Testamento são os ministérios de Efésios 4:11. Nos dias em que Jeremias estava na terra, Israel, para sua salvação, estava a confiar nos sacerdotes, pessoas que se estabeleceram como sacerdotes, pregavam em sinagogas, e as pessoas estavam a confiar naquilo. Uns confiavam no seu próprio coração, conforme você vê. Então, Jeremias, no versículo 5, ele disse: maldito o homem que confia no próprio homem. Então, maldito era Israel por confiar nos sacerdotes e por confiar no seu próprio coração. Então, hoje, se você diz: não, a igreja é o meu coração, eu não vou à igreja, eu serei salvo porque leio a Bíblia, fico em minha casa e assim em diante. É isso que Jeremias está falando. Você é maldito, de acordo com Jeremias 17:5, porque você está confiando no teu coração para a tua salvação. Quando você vai à igreja,
né? E você costuma seguir todos os mandamentos, os regulamentos internos daquela igreja, estabelecido por homens. Então você está confiando nos sacerdotes e você acredita que você será salvo por seguir aqueles regulamentos de homens. Você vê, então, é de acordo com Jeremias 17,5 que você é maldito. Não é que Jeremias estava a dizer, maldito o homem que confia em Jeremias. Jeremias era um homem, mas Jeremias estava a dizer os sacerdotes naquele tempo e o pecado deles que estava cravado em seus corações. Vocês veem que em Segundas de Crônicas 20:20 é dito para nós confiarmos em Deus e nos seus profetas. Você não tem como dizer que eu confio em Deus ou acredito em Deus, enquanto você não acreditar nos seus profetas. Vai consultar, ou seja, Segundas de Crônicas 20:20. É-nos dito para nós confiarmos em Deus e nos seus profetas. E é isso que todo filho de Deus sempre fez. O mediador entre Miriam e Arão, naquele tempo, era Moisés. Era Moisés quem falava com Deus e Moisés trazia a palavra para o povo. No tempo de Sem, Cã e Jafé, o mediador era Noé. Noé quem falava com Deus e Noé poderia reportar ao povo. Enquanto Jesus Cristo estava na terra, como homem, ele era o mediador entre Deus e os homens naquele tempo. Ele era o mediador de Maria Madalena, de Pedro, João e Tiago. E você hoje, você não vê Jesus. Vocês alegam ser de Jesus. Enquanto Jesus Cristo disse que nesta posição de profeta, ele foi simplesmente enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês veem que vocês estão em contradição se depois de um curto tempo, Deus, esse Jesus Cristo, enviou Paulo para ser seu mensageiro para os gentios. E nenhum gentil poderia dizer, eu sigo Cristo, eu sou imitador de Cristo. Como depois de 2000 anos vocês conseguem imitar Cristo? Vocês dizem, são imitadores de Cristo. Vocês veem que tudo isso é simplesmente sedução, mas devem reconhecer que o mediador entre Deus e os homens não é Deus ele mesmo que está assentado no seu trono. Não é Deus, não é um espírito, não é um anjo celestial, não é uma outra coisa. O mediador entre Deus e os homens é um homem vivo na terra. E esse homem é o profeta mensageiro vivo em sua geração. E para o nosso tempo, ou Satanás é o vosso mediador, ou então é o profeta Caco Filipe que é o vosso mediador. Muito amém, 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 amém. Realmente, ou Satanás é o vosso mediador, ou Caco Filipe é o teu mediador. Só há duas maneiras, só há duas alternativas. Você simplesmente acreditou na mentira e a força de acreditar na mentira, esta mesma mentira terminou por se tornar uma verdade em vossas vidas. Assim como você acredita que pela religião de nascimento, pela religião onde você nasceu, e é lá onde tem Deus, assim em diante, você se nasceu em um país muçulmano, você claramente não és cristão, és muçulmano. Se você nasceu em um país cristão, evidentemente que você não é budista, és cristão. Então, você é cristão não porque Deus te mandou ser cristão, mas é porque você nasceu em uma família cristã. Você é muçulmano não porque Deus disse que é Deus, mas aquele Deus, a religião muçulmana é aquele Deus, mas é porque você nasceu em um país muçulmano. E isso não tem nada a ver com a salvação. Agora, você nasceu, cresceu, foi aprendendo a doutrina da tua religião e você foi lá sendo convincente de que é uma religião de Deus. E você hoje está tão unânime de que a religião que você segue, não importa qual é que seja, se é o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, ou o cristianismo, ou o judaísmo, não sei qual é a tua religião, só que eu só sei que você está tão convicto que você está seguindo a verdadeira religião e você será salvo. Mas por que isto? Porque a força de você acreditar na mentira, a mentira foi tornando paulatinamente uma verdade em suas vidas. A cada tempo que você foi aprendendo, ouvindo da doutrina da tua religião, assim, ela foi se tornando paulatinamente, pouco a pouco, uma verdade em sua vida. Ao ponto que você hoje estás tão convicto que a tua religião é de Deus. É da mesmíssima maneira, assim como mediador entre Deus e os homens. A força das pessoas terem lhes mentido que Jesus de Nazaré, né, é um mediador entre Deus e os homens hoje,
esta mesma mentira foi se tornando uma verdade em sua vida, paulatinamente. Ele diz que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Mas o mediador entre Deus, Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, o Emmanuel, o Elohim, o Jeová, o Melquisedeque, o Deus Todo-Poderoso, né? É o melhor entre Deus, que é mesmo Ele, e os homens, é mais Ele. Oh, mas vai mediar quem? Deus vai se mediar em quem é? Não tem como. Como é possível o presidente de um país ser o embaixador em todos os países? Oh, isso não se compreende. Não, vocês podem ver claramente que é simplesmente a força de você acreditar na mentira, que esta mesma mentira terminou por se tornar uma verdade em vossas vidas. E para terminar, eu vou ler João capítulo 17, versículo 3. João capítulo 17, versículo 3. Diz o seguinte: ora, a vida eterna é que conheçam a ti, tu, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus abençoe a sua palavra. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vocês podem ver claramente que a vida eterna consiste em duas coisas. Atenção. João capítulo 17, versículo 3, mostra-nos claramente que a vida eterna consiste em duas coisas. Primeiramente, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Essa é a primeiríssima coisa que consiste na vida eterna. Reconhecer primeiramente que o Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, como o único Deus verdadeiro. E em segundo lugar, atenção, João 17, versículo 3, em segundo lugar, não é? Nos mostra que a vida eterna consiste em reconhecer aquele que tu enviaste, o homem Jesus Cristo. O homem Jesus Cristo. Não Jesus Cristo como filho de Deus, mas Jesus Cristo como um homem, como um profeta. Quando Noé pregava, quando Isaías, Jeremias, Abacuque, Malaquias, o filho de Ageu, assim de pregavam, a vida eterna consistia em reconhecer. Atenção, escutam muito bem, amados companheiros da terra. A vida eterna consistia em reconhecer Noé, Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, nas suas respectivas gerações. Atenção, nas suas respectivas gerações, como aquele que Deus enviou. Quando João Wesley, William Branham, John Hus, John Spurgeon, quando cada profeta, mensageiro, ministrava na terra a vida eterna, não é? Era que reconheçam o Deus Todo-Poderoso como o único Deus verdadeiro e o profeta da geração como aquele que Deus enviou. E hoje, a vida eterna consiste que todos os habitantes da terra, seja Noro Kutani, Simão Lutumba, Vladimir Santiago, Cine Malafaia, Renato Bonker, todos os líderes religiosos, todos reconheçam Jesus Cristo como sendo o único Deus verdadeiro e aquele que achou bom na sua soberania, atenção, ouçam muito bem, na sua soberania para enviar o homem ungido Cacu Filipe. Amados companheiros de terra, Deus vos abençoe, Deus vos ilumine e eu orarei por vocês. Antes de dar a palavra ao nosso pastor Builão, eu quero dizer-vos isso. Eu orarei por vocês para que Deus Ele mesmo, na sua graça, faça-vos compreender que o mediador entre Deus e os homens é sempre um homem vivo na terra. O seu embaixador, o presidente de um país não pode ser embaixador de todos os países. Ele deve enviar embaixador. E para Deus, para o mundo inteiro, como Deus é Deus do mundo, Deus não é Deus de um país. Ele envia um só profeta como seu embaixador. E é ele que é o mediador entre Deus e os homens. E este homem vivo hoje é o homem ungido Caco Filipe. Pastor Builão, as tuas últimas palavras. O mediador entre Deus e os homens deve ser sempre um homem vivo entre os homens.
Amém. Depois de tudo isso que nós já explicamos, penso que um filho de Deus deverá marcar um passo atrás antes de poder mistérios. Vocês veem que de geração em geração, a verdade encontra-se com um único profeta mensageiro vivo na terra. É ele quem tem as chaves do reino dos céus. É ele que é o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Vocês quando veem a Bíblia, Moisés, Isaías, Jeremias, Abacuque, Daniel, mesmo até o tempo de Jesus Cristo, vocês veem que esses não são nomes de igrejas, são nomes de profetas mensageiros vivos. E o profeta Filipe diz, mas o que vocês estão a fazer então com as Bíblias nas mãos? E por conseguinte, é mesmo pela salvação que vocês vão a essas igrejas? Você vê que através da Bíblia, você consegue notar que de geração em geração, Deus foi enviando profetas para a salvação da humanidade. Como para o teu tempo, Deus te enviará milhares de religiões sobre a terra, cada uma com sua própria doutrina, e você tem a escolha de ir a qualquer religião, desde que você acredite em um Deus, você será salvo. É mesmo pela salvação que você vai às igrejas? Através da Bíblia, você deve pelo menos se perguntar, será que na Terra, essa geração é a única que veio na Terra? Será que nós somos os únicos que seremos salvos? Será que as gerações que estão na Bíblia, na história em que vemos, será que não foram salvas? Então você deve se perguntar, como é que essas pessoas foram salvas? Você deve ver no tempo em que Arão e Miriam estavam na terra. Como é que foram salvos? Você vai no tempo em que Sem, Cã e Jafé estavam na terra. Como é que eles foram salvos? Vai no tempo de Baruch. Perdemos o pastor Bilão. Pastor Bilão, está me ouvindo? Perdemos o pastor Bilão, mas eu vou fechar a live. Eu vou fechar a live porque perdemos o pastor Bilão. Pastor Bilão consegue me ouvir? Sim. Acho que a rede havia... Havíamos perdido o pastor Bilão. Você pode dar a sequência das suas últimas palavras. Ok. Então você deve observar isso, que em cada tempo Deus envia um profeta mensageiro. E este profeta mensageiro vai pregar exatamente conforme Isaías pregou na sua geração. Exatamente conforme Moisés pregou em seu tempo. Exatamente conforme Jesus de Nazaré pregou em seu tempo. Os religiosos do seu tempo irão contra esse homem. Esse homem nunca terá a camaradagem dos líderes religiosos. Esse homem não virá para fundar uma religião. Mas esse homem trará sempre uma nova mensagem, que é a boa nova para o seu tempo. E você deve crer neste homem, e é isso que contará para a sua salvação. Senão, toda a fé nos livros sagrados, nas religiões, simplesmente são para a tua perdição. Você deve reconhecer, a partir de hoje, que o mediador entre Deus e os homens é sempre o homem vivo na terra. Ou senão você acredita que os únicos que tinham mediador é Pedro, João, Tiago, Maria Madalena. Será que é somente uma geração que teve mediador? Não é isso que as igrejas vieram a vos ensinar. Vocês simplesmente passaram muito tempo a repetir a mentira, e a mentira tornou-se como uma verdade para vocês. Você vê que a humanidade passou muito tempo a repetir que o Sol é que girava em torno da Terra. A humanidade acreditava que aquilo era verdade, todos unânimes. E quando veio um simples homem na Terra, ele disse, não, nós temos visto mal. As pessoas só têm tido uma ilusão. Não é o Sol que gira em torno da Terra, mas são os planetas que giram em órbita em torno do Sol. O que fizeram com aqueles homens? Por causa da mentira que eles já estavam acostumados com ele, pegaram nesse homem e mataram-lhe. Com o apoio da Igreja Católica, que sempre viu tais homens como inimigos. Pessoas não podem vir dizer algo que eles não acreditam. É assim com os seus profetas. Os profetas, é assim com Deus e seus
sempre virão com uma mensagem que é contra as ideologias das igrejas, que é contra os pensamentos das igrejas. Senão, os profetas nunca seriam perseguidos. Senão, Jesus Cristo nunca seria crucificado. Senão, Jeremias nunca seria cortado em pedaços. Senão, Jeremias nunca seria colocado em uma fossa. Daniel nunca seria colocado na cova dos leões. Sempre um profeta vem com uma nova mensagem que vai contra as ideologias das igrejas. É isso que você deve entender. O mediador entre Deus e os homens hoje é o profeta Caco Filipe. Ou o Caco Filipe é o seu mediador, ou então Satanás com as suas religiões são os seus mediadores. É isso. Amém. Deus abençoe, amados companheiros da terra. Não se esquecendo que o mediador entre Deus e os homens é Caco Filipe. Hoje, para o tempo em que nos encontramos, conforme também explicou nosso pastor Builão. Vocês veem, o pastor Builão também mostrou que todas as religiões, segundo a revelação que Deus deu ao profeta Caco Filipe, são redes de Satanás para enviar as almas para o inferno. Vocês sabem que a religião significa ligação entre Deus e os homens. E sabemos que o único que liga entre Deus e os homens é só o profeta, nunca a religião. Deus vos abençoe. Não se esquecendo que Caco Filipe é o mediador entre Deus e os homens hoje. E vocês podem obter o livro do profeta Caco Filipe indo no Play Store ou no App Store, procuram por Profeta Caco Filipe, instalam o seu aplicativo que está entre parênteses, Profeta Caco Filipe, entre parênteses oficial, e leiam calmamente as suas mensagens. Amém.